E se eu te dissesse que o Halloween não é uma festa americana sobre doces? E se eu te dissesse que aquela abóbora sorridente que você coloca na sua varanda é, na verdade, o símbolo de uma alma amaldiçoada, banida do céu e do inferno, forçada a vagar pela escuridão eterna com nada além de uma brasa do inferno? A festa que celebramos hoje é apenas a sombra de um antigo ritual de fogo, sacrifício e um medo genuíno de que os mortos voltem para casa. Quando pensamos em 31 de outubro, a nossa mente vai direto para crianças fantasiadas, doces ou travessuras e filmes de terror. Vemos uma indústria de bilhões de dólares que vende plástico laranja, açúcar e sustos baratos. Mas por baixo dessa camada de consumo moderno, existe uma história muito mais sombria. Uma história que começa há mais de 2000 anos, nas noites frias e enevoadas da antiga Irlanda. Como um festival pagão de colheita que marcava o fim do ano, se transformou na celebração global que conhecemos? Por que exatamente nós nos fantasiamos? E o mais importante, quem é o Jack da lanterna de Jack, Jack-o'-lantern? A maioria das pessoas acredita que o Halloween é uma invenção puramente americana, mas a verdade é muito mais profunda e complexa. É uma história de sincretismo, onde rituais antigos foram forçados a se fundir com novas religiões, e o medo visceral da escuridão do inverno deu origem a tradições que, de alguma forma, sobrevivem até hoje. Neste vídeo, vamos desvendar a verdadeira história do Halloween. Vamos voltar ao ponto zero, aos sacerdotes druidas que acendiam fogueiras sagradas para espantar demônios. Vamos cruzar o oceano com imigrantes famintos fugindo da morte. E vamos descobrir como um humilde e assustador nabo esculpido se tornou a icônica abóbora. Nossa jornada começa com os celtas, um povo que vivia na região que hoje conhecemos como Irlanda, Reino Unido e norte da França, há mais de 2000 anos. Para os celtas, o ano não terminava em 31 de dezembro, terminava em 31 de outubro. Este dia era conhecido como Samhain, pronuncia-se Samhain. O Samhain não era apenas uma data no calendário, era o Ano Novo Celta. Ele marcava o fim do verão e da colheita, o que eles chamavam de metade clara do ano, e o início do inverno sombrio, frio e mortal, a metade escura. Esta transição não era apenas sazonal, era profundamente sobrenatural. Os celtas acreditavam que na noite do Samhain, a fronteira, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos tornava-se perigosamente fino. Imagine o cenário. O ar está gelado, a última colheita foi armazenada e a escuridão chega mais cedo a cada dia. A crença era que nesta noite específica, os espíritos dos que morreram naquele ano, assim como outras entidades, fadas, duendes e seres malévolos, podiam caminhar livremente entre os vivos. Isso não era uma festa, era um momento de medo e ansiedade. Se os seus ancestrais queridos voltassem, você poderia querer recebê-los, deixando comida e bebida na soleira da porta. Mas, e se outras coisas viessem também? Para lidar com essa ameaça sobrenatural, os sacerdotes celtas, os druidas, entravam em ação. Eles construíam enormes fogueiras comunitárias sagradas. O fogo era visto como purificador e protetor. As pessoas queimavam oferendas, incluindo parte das colheitas, e, segundo alguns relatos romanos controversos, animais, tudo para apaziguar os deuses e os espíritos. Cada família apagava o fogo da sua própria lareira e, mais tarde, naquela noite, reacendia-o usando uma tocha acesa na fogueira sagrada dos druidas. Isso simbolizava a união da comunidade e a proteção divina para o longo inverno que se aproximava. E as fantasias? Isso também começa aqui. Os celtas usavam trajes rituais, muitas vezes feitos de peles e cabeças de animais. O objetivo não era parecer bonito ou engraçado, era um disfarce. A lógica era simples. Se você parecesse um espírito ou um demônio, os verdadeiros espíritos que vagavam pela terra poderiam confundi-lo com um deles e deixá-lo em paz. Era uma camuflagem sobrenatural. O Império Celta não durou para sempre. Por volta do ano 43 d.C., os romanos conquistaram a maior parte do território celta,
E como sempre, os romanos trouxeram seus próprios deuses e festivais. Os romanos tinham 2 festivais que ocorriam no final de outubro e que podem ter se misturado com o Samhain. Um era Feralia, um dia para comemorar os mortos. O outro era em homenagem a Pomona, a deusa das frutas e das árvores. O símbolo de Pomona, a maçã. É muito provável que a tradição de bobbing for apples, pegar maçãs com a boca em uma bacia de água, tão comum no Halloween, seja uma fusão do Samhain celta com o festival de Pomona romano. Mas a maior transformação, a que mudaria o nome do festival para sempre, ainda estava por vir. O Império Romano caiu e o cristianismo varreu a Europa. A Igreja primitiva tinha uma estratégia muito inteligente. Em vez de proibir os rituais pagãos profundamente enraizados, ela os absorvia. Era o sincretismo em ação. O Samhain era simplesmente muito popular para ser apagado. Então, no século VII, o Papa Bonifácio IV designou o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, All Saints' Day, um dia para honrar todos os santos e mártires. A data original deste festival era em maio, mas ela foi estrategicamente movida para o dia 1º de novembro para cristianizar o antigo festival pagão. Não parou por aí. Mais tarde, no ano 1000 Duodetina Cristo, a Igreja adicionou o dia 2 de novembro como o Dia de Finados, All Souls Day, um dia para rezar especificamente pelas almas dos mortos comuns, aqueles que poderiam estar presos no purgatório. Com isso, a Igreja criou uma trilogia sagrada que essencialmente engoliu o Samhain. O Dia de Todos os Santos era chamado em inglês antigo de All Hallows, Hallow significando santo ou santificado. A noite anterior, 31 de outubro, a antiga e temida noite do Samhain, passou a ser conhecida como All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos. Com o tempo, All Hallows Eve foi contraído e se tornou Halloween. O nome mudou, mas as tradições persistiram. O medo do véu fino e dos espíritos errantes continuou. O fogo continuou, mas agora na forma de velas para guiar as almas boas para casa e fogueiras para afastar o diabo. Mas de onde vieram as tradições de doces ou travessuras? Por que usamos um nabo e depois uma abóbora como lanterna? E como a lenda de um homem que enganou o diabo se tornou o símbolo máximo dessa festa? Tudo isso e a trágica jornada que levou o Halloween para a América, nós veremos na parte 2.